Bom dia, meus irmãos. Hoje, dia 19 de dezembro, nós damos continuidade ao nosso estudo do livro do reverendo Timothy Keller, O Natal Escondido. E hoje a gente vai falar do capítulo 7, que é uma espada na alma. Mas antes, vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse momento, pedir que Deus nos abençoe e fale aos nossos corações, que nós possamos a cada dia viver o verdadeiro sentido do Natal. Pai amado santo, nós te agradecemos pela bênção, Senhor Deus, que é mais uma vez estarmos diante da Tua Palavra, Senhor Deus, para aprendermos mais de Ti, compreender a Tua vontade para nós e para que possamos viver de acordo com o Teu querer. Fica conosco, Senhor Deus, fala aos nossos corações neste momento, ilumina a nossa mente, Teu Espírito nos ajude. Que seja um momento proveitoso, de bênção, Pai, de aprendizado da Tua Palavra. Fica conosco, perdoa os nossos pecados. É no nome de Cristo Jesus que oramos e te agradecemos. O nosso texto base, o texto base do capítulo é Lucas, capítulo 2, 33 a 35. O texto diz o seguinte: E o pai e a mãe do menino se admiravam das coisas ditas sobre ele, e Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Este menino está posto para a queda e para a elevação de muitos em Israel, e como um sinal de contradição. Assim, os pensamentos de muitos corações serão conhecidos. Quanto a ti, uma espada atravessará a tua alma. O texto, então, aqui, ele está retratando o oitavo dia do nascimento de Cristo, em que nosso Senhor Jesus Cristo foi levado por seus pais, José e Maria, ao templo para a circuncisão. Isso fazia parte da lei, era o costume dos judeus de obedecer à lei e assim fazer. Dado aquele momento, eles encontram com Simeão que aguardava a promessa de Deus que o Espírito Santo tinha dito a ele, que ele conheceria o Messias, o Salvador, o Salvador de Israel, o resgatador de Israel. E ali ele tem esse encontro com José Maria e Jesus Cristo, e naquele momento o Espírito Santo toca no coração dele e ele identifica Jesus como o cumprimento da promessa. É dado então a essa passagem o nome de Nunc Dimittis, que é uma expressão latina, e ela veio da tradução latina da palavra de Deus. Lembrando que o Novo Testamento foi escrito em grego e não em latim, mas a questão da nossa tradição cristã católica tem essa nomenclatura em latim, que também pode ser conhecido como o Cântico de Simeão, exatamente isso. Então, por que tem esse nome, essa passagem? Por conta de serem as primeiras palavras na tradução latina. Exatamente essas duas palavras que encabeça essa perícope no texto latino. Simeão, então, ele agradece a Deus por ter vivido o suficiente para ver o Messias, para ver o cumprimento da promessa que ele havia recebido. Em Lucas 2, 29 a 32, nós temos o que seria esse cântico de Simeão. E aí ele acrescenta ainda um segundo bloco desse cântico, exatamente esse texto que nós lemos. Este menino está posto para a queda e para a elevação de muitos em Israel, e como um sinal de contradição. Assim, os pensamentos de muitos serão conhecidos. Quanto a ti, uma espada atravessará a tua alma, que Simeão falando a Maria. E é interessante que o reverendo Timothy Keller ele vai dizer exatamente que as comemorações natalinas, quer seja no meio secular, quer nos ambientes eclesiásticos, eles se concentram normalmente na doçura e na luz do Natal. No entanto, nós não podemos esquecer as palavras do próprio Cristo Jesus em Mateus 10:34, por exemplo, que ele diz: Não penseis que vim trazer paz à terra, não vim trazer a paz, mas a espada. Cabe lembrar que o mesmo evangelho que endurece a alguns, ele quebranta outros, amolece a outros. Essa imagem foi um dos pais da igreja que disse que o evangelho é tal qual o sol em relação ao barro e em relação à cera. Em relação ao barro ele endurece, em relação à cera ele derrete. O evangelho é para salvação de uns, mas para condenação de outros. E Jesus ele explicita isso nesse capítulo 10, no versículo 34 de Mateus, exatamente demonstrando que ninguém pode ser indiferente a Cristo.
John Stott ele vai falar isso no livro dele, A Cruz de Cristo, exatamente falando a respeito disso, que ninguém é indiferente a Jesus. Nós ou nos lançamos em gratidão, em amor a Cristo, isso por obra do Espírito Santo no coração daquele que crê, ou nós nos lançamos a ódio, rebeldia, a ira contra o Senhor. Mas indiferença é uma impossibilidade. E é interessante porque não há nenhum tipo de organização, de articulação, não tanto organização, mas articulação orgânica para pessoas que, por exemplo, adoram gnomos ou acreditam em gnomos. Mas frequentemente, constantemente, no mundo ocidental, há uma perseguição velada, mas que existe, e no mundo oriental é descarada mesmo. Então a gente tem que lembrar que Cristo ele é um ponto de tensão. Ele é um ponto de tensão. O chamado à obediência que Jesus ele requer daqueles que se propõem a ser discípulos, ele traz conflito tanto interno quanto externo. E aí, no primeiro ponto do capítulo, que tem por título Ele causa conflito entre pessoas, o pastor Timothy Keller ele vai falar justamente a respeito disso. Que nessa passagem é destaque que Jesus provoca queda e elevação. Ele é um sinal de contradição. A magnitude das afirmações, então, da autoridade de Jesus, ela leva a uma reação. Em João capítulo 3, versículo 19 e 20, a gente tem que as pessoas que amam as trevas em lugar da luz, elas odeiam a luz, porque a luz expõe como são de fato. A figura que, por exemplo, Spurgeon usava muito nos seus sermões a respeito de quando você entra numa casa, está tudo apagado, você não consegue ver nada, mas quando você liga a luz, ilumina. O pastor e missionário Ronaldo Lidório também tem uma imagem muito bacana. Em certo momento ele estava evangelizando uma tribo, armou a sua rede para descansar, e quando você está passando a noite na floresta, obviamente você se arma de uma faca, por exemplo, para se proteger, e de uma lanterna para você saber o que está acontecendo. Em dado momento ele escuta um barulho e lança luz sobre aquele ponto ali de onde provinha o barulho, e ele vê um pássaro noturno, um lindo pássaro noturno ali brincando com as flores. Ele, caramba, eu estava aqui arrumando esse lugar para eu descansar e nem percebi essa beleza desse pássaro, essa paisagem ainda que noturna, mas maravilhosa, linda. E aí ele desliga a lanterna dele, descansa, e mais um momento à frente ele ouve mais uma vez outro barulho agora, e aí ele lança em direção a este outro barulho, e era uma cobra, uma serpente enorme, tentando passar, mas estava meio atolada ali, dado o tipo de solo ali do lugar onde ele estava. E aí ele tem a seguinte reflexão: tal qual aquela lâmpada iluminava a beleza da noite que ele não tinha visto, tal qual aquela lâmpada iluminava aquele animal perigoso, no caso para nós humanos que estamos ali no espaço dele, o Evangelho ele faz isso. Ele traz luz sobre a beleza da vida, o sentido da vida. Ele aponta para que somos imagem e semelhança do nosso Deus. Ele aponta para a grande obra que o ser humano tem a oportunidade de participar, a grande redenção, mas também aponta para as mazelas do nosso próprio coração. É sempre esse ponto de conflito. E aqui justamente as trevas não só não receberam, mas odiaram e perseguiram a luz, porque a luz expõe as suas más obras. E aqui ele vai tratar de dois exemplos interessantes. Ele fala de uma família branca, no contexto norte-americano, obviamente, mas que poderia facilmente ser vivido hoje em dia aqui no Brasil também, que se mostrou muito hospitaleira em relação a uma família afro-americana que chegou naquele bairro ali pela primeira vez, e os outros vizinhos brancos ficaram revoltados com aquela atitude, justamente expondo esse racismo no coração daquelas pessoas. Em outro momento ele conta a respeito de outro exemplo que ele tem a título de ilustração. Um policial, após
se converter a Jesus Cristo, ele para de receber o dinheiro de propina do cafetão ali, para que as prostitutas deles não fossem detidas, enfim, impedidas de trabalhar, e aqueles outros policiais que continuavam no esquema, naquele jeitinho, né, que tem em todos os lugares, inclusive aqui no Brasil, eles se sentiam ameaçados com a postura dele e pressionavam, né, constantemente para que ele aceitasse a propina. Fato é que, uma vez que assumimos o compromisso de sermos discípulos de Cristo, a tensão se estabelece. E o próprio Cristo é uma figura que causa essa tensão, tanto positiva quanto negativa. Keller ele vai afirmar ainda que você não precisa ser Jesus para deixar as pessoas furiosas quando expõem o que elas próprias são. Basta você fazer, você não precisa apontar o erro da pessoa. Se você tem um grupo de alunos, por exemplo, ninguém fez o dever de casa, mas um fez o dever de casa, e aí a professora questiona a turma a respeito desse trabalho que era para ser entregue, e aquele um que fez, ele vai ser o odiado da turma porque os outros deixaram de fazer. Então não necessariamente é necessário apontar, marcar, falar, você não fez. Basta você fazer. Esse é um pequeno exemplo, mas que tem diversos na nossa vida cotidiana. Basta levar uma vida honesta e correta para desmascarar a fofoca no escritório, a corrupção no governo, o racismo na vizinhança. A manjedoura, diz Keller, do Natal significa que, se viver como Jesus, não haverá lugar para você em muitas estalagens. E aqui é interessante que existe uma canção da banda Canto Verbo, é um grupo cristão, que se chama de Notas Tristes. Ele diz a seguinte coisa, né? O bem que mira não acerta, mas quem nunca errou, que atire a pedra. Também aí dentro de ti recairá condenação. É interessante que quando Cristo ele diz isso, aquele que nunca pecou, que atire a primeira pedra, ou lá no Getsemane, quando ele vira para os discípulos e falam a carne é fraca, Cristo ele tinha uma abordagem completamente diferente da abordagem que nós temos quando nos utilizamos desse texto. Então muitas vezes a gente fala, quem nunca errou, né? Aqui atire a primeira pedra. O que a gente está querendo fazer é justificar os nossos pecados ou esconder as nossas más obras. Seu Jorge, por exemplo, tem uma música que ele evoca essa referência ao texto bíblico, a carne é fraca, e ali ele está falando a respeito de um adultério. Nós sempre procuramos meios, veículos, quer seja com palavras, quer seja com ações, para encobrir as nossas más obras. Mas a luz do Evangelho sempre ilumina e mostra, antes de qualquer outra coisa, primeiramente, a nossa depravação, a nossa miséria, a nossa tristeza. Keller vai continuar aqui dizendo a respeito, por exemplo, do cristianismo naquela cultura romana, que a tentativa de colocar como a opção pelo culto como algo particular. É interessante que os romanos, eles tinham o que pra gente seriam os padroeiros, assim. Cada família tinha o seu deus lá e prestava culto a eles. No entanto, havia prestação de culto público e nesse contexto era obrigatório as frequências, as participações, como se fosse uma procissão que para a cidade, toda a cidade acompanha ali aquele momento, e era tido como um dever civil. E é interessante que os primeiros cristãos, eles, nesse contexto, após abandonarem o paganismo, eles se recusam a participar, e assim eles começam a suscitar desconfiança, ressentimento, raiva daquela comunidade em que eles estavam inseridos. E é interessante que toda vez que você não se conforma ao status quo estabelecido, toda vez que você não se adequa ao que está posto e proposto, você pode ser taxado de não tendo amor, não sendo patriota.
E aí, certa vez eu escutava uma pregação em que o pastor, baseado na história da igreja, comentava a respeito justamente disso. Muitos cristãos não foram condenados por ser cristãos, mas foram condenados como subversivos, por exemplo, ou canibais por conta da nossa ceia, quando a gente come o corpo e bebe o sangue, se entendia literalmente por aqueles que estavam do lado de fora, em crime de incesto, porque imagina uma família casada, o pai, o chefe de família com a sua esposa, eles dois se convertem, agora ele chama a sua esposa de irmã em Cristo, e aí eles eram acusados de incesto também. Inclusive, nesse contexto romano, é que se a noção de ateísmo foi concebida e cunhada pela primeira vez. Não da forma como a gente tem hoje, que via de regra tem uma direção mais ao Deus cristão, né? O nosso Deus, o Deus do cristianismo, seria uma negação da fé cristã, mas uma vez que se opta por Cristo, e Cristo sim, ele é o nosso Senhor e Salvador, a gente automaticamente exclui os outros deuses do panteão romano. Então você agora não serve mais a Juno, não segue mais a Mercúrio, então você é um ateu nesse contexto. Esse termo ateísmo foi cunhado justamente nesse período da igreja primitiva. A exclusividade da crença cristã e a convicção deles de que Jesus não era apenas um Deus, mas o Deus, colocava os cristãos em rota de colisão com quase todo mundo naquela sociedade pluralistas em termos religiosos. Os cristãos intolerantes pareciam ser uma ameaça a toda a ordem social. O comum era acender uma vela para Deus, outra para o diabo, por assim dizer, contextualizando, né? Tá sempre querendo barganhar com as diversas divindades, porque a chance é bem pragmático mesmo, meus irmãos. A chance de você se dar bem tentando se relacionar com mais divindades era maior. Bem empírica a coisa, né? Mas o cristianismo, ele apela para uma exclusividade daquele que se propõe a ser discípulo de Jesus Cristo. Os primeiros cristãos, então, eram deserdados com frequência, eram excluídos de empregos em órgãos de governo, afastados das melhores relações de negócio e, de vez em quando, sofriam abusos físicos e prisão. Lembrando que o início do cristianismo, em Roma, o cristianismo era considerado a religião dos escravos. Então não foram as altas sociedades, a alta camada da sociedade que primeiramente se converteu, mas os mais fracos socialmente falando. E aí a corda normalmente sempre arrebenta no lado mais fraco. Não tem o apoio político, não tem o recurso financeiro, sofre sanções e até violências terríveis mesmo. É interessante que isso aqui não aconteceu só no primeiro século da igreja, na igreja primitiva. Isso continua acontecendo, por exemplo, no mundo árabe. Certa vez eu escutava uma pregação e nos encontros secretos, porque era necessário se encontrar secretamente para não sofrerem atentado, não serem mortos, um senhor, ele não tinha mais contato com a família, porque após a conversão dele, a família o expulsou. Ele era um chefe de família, tinha esposa e filhos. A própria esposa e os filhos expulsaram ele. Ele, enfermo, não podia ir ao hospital porque ele era cristão, as pessoas sabiam que ele era cristão. Ele não podia trabalhar onde ele trabalhava porque ele era cristão agora. Então, isso século 21, isso anos 2021, passando para 2022, não é algo que ficou lá atrás, mas é algo corrente em nosso mundo. Talvez não aqui no Brasil, nesses termos, mas muitos irmãos nossos continuam pagando o preço do discipulado. Cada vez mais a nossa cultura também vê os cristãos como uma ameaça para a ordem social. As crenças do cristão tradicional são mais uma vez encaradas como perigosamente intolerantes e alguns tipos de restrição e exclusões também podem vir a fazer parte do seu futuro. Não está longe, meus irmãos, não está longe da nossa realidade. E Romanos 1, 18, 20 vai dizer exatamente o que é o ponto central. Nós sabemos que precisamos, que necessitamos de Deus, mas sufocamos, reprimimos esse conhecimento. Nós precisamos acreditar que somos
que somos competentes para controlar a nossa própria vida e para nos salvar. Isso aqui aponta mais uma vez para Adão, a tentativa de autonomia do homem em relação a Deus. No entanto, quando uma pessoa segue a Cristo como discípulo, o próprio Cristo disse, Paulo disse, pois fostes comprado por preço. Ninguém quer escutar isso, ninguém, meu irmão. Até nós, como cristãos, cremos em Jesus Cristo, em dados momentos da nossa vida, devido aos nossos caprichos e ainda aos nossos pecados, a nossa natureza adâmica que não se encerra quando a gente crê em Jesus, nós resistimos a todo tempo esse senhorio de Cristo em nossas vidas. Nós esquecemos ou tentamos negar o fato que, uma vez cristãos, nós não pertencemos a nós mesmos. Nós temos um dono. Jesus Cristo nos comprou por alto preço, que foi o sangue de Cristo Jesus. Simeão, então, ele está dizendo que existe um caráter ofensivo no próprio Jesus. Jesus é ofensivo por quem ele é. E todas as vezes e em todos os lugares em que esse caráter encontra expressão em alguém, ou seja, no discípulo de Cristo, será visto como uma ofensa. A vinda de Jesus para a nossa vida faz de nós pacificadores, contudo, também traz conflitos. É interessante que nós escutamos em várias comunidades e pela internet, enfim, rádio, que venha para Jesus e seus problemas vão acabar, ou venha para Jesus e pare de sofrer. No entanto, mais acertado e mais realista seria basicamente: venha para Jesus e tenha mais problemas. Algumas pessoas tiveram mais problemas exatamente porque aceitaram a Cristo, ou venha sofrer por Jesus. Ele vai seguindo no texto do capítulo, ele agora vai apontar o tema: ele causa conflitos no meio do povo. E aí a gente vai se recordar do texto de Lucas 2,35, quando diz: quanto a ti, uma espada atravessará a alma de Maria. Maria, então, ela se posta junto da cruz, ela assiste à morte do filho, e como todos os seus discípulos, os discípulos de Jesus, né, no caso, ela tinha uma expectativa, ela não tinha, né, uma expectativa a respeito dessa morte prematura, 33 anos, e terrível, não só prematura, mas terrível, e seguida justamente da ressurreição. Como todos os discípulos, a cruz ali representava o fim da esperança deles. Lembra que a primeira reação de Pedro, após, enfim, todo aquele momento de traição, crucificação, é ele voltar como que sem esperança. Ele volta para as atividades, para aquilo que ele fazia antes de Jesus aparecer na vida dele. Ele volta a pescar. Ali, mais uma vez, demonstrando que com a morte de Cristo, a primeira sensação que eles tiveram foi a morte da própria esperança, de tudo aquilo que Cristo representava para eles. As expectativas frustradas, o coração quebrado, o espírito deles quebrado, dada aquela situação. E mais terrível ainda, Maria, que era a própria mãe de Jesus. A gente não pode esquecer que se acrescenta a angústia de um discípulo normal, a angústia da mãe, do seu filho ali vendo, a mãe vendo o seu filho morrer ali, padecer terrivelmente na cruz. E é interessante que, até fazendo um link com esse capítulo e o livro anterior que nós estudamos sobre mulheres discípulas, nós vimos justamente essa transição, essa caminhada. Inclusive foi eu que pude ministrar essa aula para os irmãos, da Maria como mãe se tornando a Maria discípula do próprio Cristo. Ela, desde sempre, a gente se recorda quando ela recebeu a mensagem ali do anjo, ela por ser crente, fiel, conhecer as Escrituras, crer nas promessas de Deus, seja feita a sua vontade, Senhor. Eu não sei como vai acontecer, sou virgem, mas eu estou aqui para te servir. Maria sempre crente, confiante no Senhor. No entanto, em dado momento, nesse conflito mãe-discípula, a própria Maria se põe ali entre o que Cristo veio fazer, a missão de Jesus Cristo,
e os desejos maternos dela. E é interessante que as melhores intenções, fora da vontade de Deus, elas podem ser um problema. Podem ser um problema. Isso nos faz refletir a respeito da nossa própria vida. Boas intenções não são necessariamente a solução das coisas. A gente precisa saber qual é a vontade de Deus para a vida de cada um de nós e cumprir essa vontade. E é interessante que exatamente Maria representa isso. Se você, e o Keller vai falar isso, se você ama Jesus Cristo, o tem em sua vida, uma espada naturalmente atravessará o seu coração. Haverá um conflito interior e às vezes grande dor. Você entenderá tudo errado. Nós, pela nossa falta de compreensão, não sabemos das respostas. Senhor, mas depois que eu comecei a te servir, ou após começar a buscar o Senhor, lendo a palavra, orando mais, parece que eu estava procurando uma solução para os meus problemas e só veio outros problemas e mais problemas. O que está acontecendo? A gente não vai entender nada. Talvez a gente até tenha lutas internas muito intensas, sofrimentos internos, dado essa nossa decisão por Cristo. Esse é nosso caminho de mais intimidade com o próprio Cristo. J.C. Ryle, que era um bispo anglicano do século XIX, ele vai escrever: o Filho de Deus, aqui falando a respeito dos cristãos e não de Jesus, carrega em si grandes marcas. Pode ser conhecido por sua batalha interior, bem como por sua paz interior. Então, quando nós depositamos a nossa fé em Jesus Cristo, muitas lutas, e algumas exatamente dado a nossa posição em relação ao cristianismo, à pessoa de Jesus Cristo, chegam ao fim, mas surgem outros. Nós lançamos sobre ele o nosso fardo e tomamos o fardo de Cristo. A mensagem do Evangelho é a mensagem do toma o meu fardo, o meu jugo, na verdade. É lançar o nosso fardo, mas tomar o jugo de Cristo. É tomar a nossa cruz dia após dia. O Evangelho, ele, uma vez aceito, ele implica em atitudes de fidelidade a nosso Senhor Jesus Cristo e, eventualmente, nos trará sofrimento e não poucos sofrimentos. No entanto, em conjunto com essas dificuldades, esses sofrimentos que nós passamos nos problemas, Deus não nos livra dos problemas, mas nos problemas, a paz que excede todo entendimento, ela está presente em nossa vida. E aqui eu queria fazer uma pergunta para você, meu irmão, já aplicando esses conceitos que a gente tem aprendido. Quem está na condução da sua vida? É você o motorista? Você vai esperar bater o carro para dizer: ah, Senhor, agora pega o controle aí, pega o volante, que o Senhor sabe o que vai fazer. É o Senhor que está dirigindo e você está no banco do carona? É bom sempre nós refletirmos, e muito mais nesse momento de Natal, em que estamos sendo rememorados a respeito do sentido do Natal. A nova paz que Cristo traz, ela não vem sem conflito. E aí ele vai sustentar essa afirmação de duas formas. A paz de Deus acontece após um conflito interior do arrependimento. Não há fé genuína sem arrependimento. E para se ter o arrependimento, precisa do quê? Da iluminação do Evangelho para as nossas próprias mazelas. É a hora que a gente lê a palavra de Deus e fala: Senhor, o que eu faço para ser salvo? Eu estou perdido. Diante da tua palavra, pela sua lei, eu estou condenado ao inferno eternamente. O que eu faço? Como eu serei salvo? E aí vem o arrependimento, e aí vem a crença na pessoa e na obra de Jesus. Mas, antes disso tudo, o conhecimento da mazela, da nossa tristeza, da nossa depravação. O arrependimento cria uma turbulência interior terrível, pois você se vê obrigado a admitir o que não quer admitir. Tem de reconhecer fraquezas que não quer reconhecer. Todavia, esse é o único caminho para a nova paz do perdão, da reconciliação.
Ele destrói seu orgulho, a sua justiça própria. Um fardo terrível de carregar, bem como para quem está ao seu redor. Não há como entrar na nova paz que o arrependimento traz sem passar por essa dor. Jesus vai falar, não são os que precisam de médico. Aqueles que se acham autossuficientes, a minha vida já está resolvida, está tudo sob controle. Esses não precisam de Cristo. Aqueles que batem no peito como o publicano e não ousam nem olhar aos céus e dizem misericórdia, pois sou pecador, é esses que serão alcançados. E aqui é interessante porque Isaías, na passagem de Isaías 9, diante da glória de Deus, lembrando, Isaías era profeta, ele era a boca de Deus para o povo de Deus. Mas diante da glória, do resplendor, da presença de Deus, a primeira coisa que ele faz é: ai de mim, pois sou pecador e moro entre pecadores, meus lábios são impuros, a mazela é exposta. No entanto, Cristo purifica, mas não sem essa primeira dor. E aí na sequência, nós temos, mais uma vez, a nova paz em Cristo não vem sem conflito, porque a paz de Deus nos chega depois de conflito imposto pela submissão. E mais uma vez voltamos, quem é que está na direção da sua vida, meu irmão? Quem está no banco do condutor? O velho homem continua a querer que você seja o seu próprio Senhor, mas o novo homem conhece a paz de deixar Deus ser Deus. Quando as duas vontades se cruzam, é claro que haverá luta. Meu irmão, a soberania de Deus é o maior problema do homem, desde o Éden, mas também é a única salvação do ser humano. A natureza adâmica está sempre resistindo. E às vezes diante da palavra de Deus, lembrando da mensagem até do nosso seminarista Maurício de domingo, no último domingo de noite, ela corta profundamente o nosso coração, quebrados diante da palavra de Deus, envergonhados de ver o nosso próprio pecado. Nós pedimos perdão por resistir ao senhorio de Cristo em nossas vidas. Tal qual Jonas, por exemplo. Jonas vai pregar, a gente não vai para Nínive, a gente quer ir para Tarsis, ir na direção totalmente oposta. Nossas repetidas tentativas de fugir da supremacia de Deus sobre nossa vida. A oração mais difícil é exatamente essa: seja feita não a minha vontade, mas a tua vontade, Senhor. Nós não temos o direito de dizer o que Deus tem para fazer. Se tem alguém que realmente tem livre-arbítrio, esse é o próprio Senhor, de arbítrio totalmente livre. No entanto, nós queremos encaixotá-lo, domesticá-lo, só que isso não é cristianismo. Isso não é cristianismo. Nós nos dobramos diante de Deus e não o contrário. Nós não temos o direito de dizer o Rei do Universo o que ele tem de fazer. Jesus falou isso, que ele traria a espada, e Simeão, profetizando já a Maria ali, disse isso também. Será que nós conseguimos ver o que isso significa? Que nós seremos alvos de hostilidade por causa de Jesus, que teremos lutas dolorosas ao longo do nosso percurso, da nossa vida cristã? O Natal, então, diz o Keller, nos ensina que os cristãos não deveriam ceder à autopiedade, tampouco ser míopes, pois o resultado final desses conflitos são a paz e a alegria mais profundas. A soberania de Deus, meus irmãos, é a nossa única salvação. Única salvação. Se você é um cristão, você pode até negar falando, mas a realidade da sua vida, ela aponta para o senhorio de Cristo sobre você. É o que marca a vida do cristão. Se a sua vida, meu irmão, não tem a marca do senhorio de Cristo, se o Senhor não é seu Senhor, além de Salvador, meu irmão, repense seu cristianismo. Porque Cristo Jesus é Senhor e Salvador. E não dá para você escolher uma coisa ou outra. Não dá para você escolher uma coisa ou outra. A espada que desceu sobre Jesus, Keller nos lembra, a batalha que ele travou por nós era infinitamente maior do que qualquer coisa
que ele nos pede para suportar. E é interessante, meus irmãos, que Jesus ele não manda a gente fazer. Mateus termina com essa promessa: eis que estou convosco todos os dias. Todos os dias. E quando enfrentou o seu instante final e a espada continuou descendo, Jesus se viu só e desamparado, até mesmo pelo Pai. Mateus 27, 46. Ao atravessarmos nossas dificuldades, no entanto, jamais estamos só. Ele sempre caminha conosco. Estarei contigo. Teus problemas a abençoar, e para ti santificarei tua mais profunda aflição. Sua mais profunda aflição. Porque Cristo não desistiu. Hoje, nas aflições, nós podemos descansar. Nós sofremos, claro que sofremos. Ninguém aqui gosta de sofrer. Se pudéssemos escolher, diríamos: Senhor, não queremos passar por essa situação. Mas, uma vez que sofremos por amor ao nosso Senhor, nós não estamos sofrendo sozinhos. Deus sempre nos fortalece à medida que fazemos a sua vontade. Então, meu irmão, não desista. Não desista. Se nós começamos a nossa vida sem ser discípulos de Cristo, que nós possamos terminar a nossa vida seguindo o nosso Mestre, seguindo o Cordeiro de Deus, que vence a cada dia, que expande seu reino a cada dia. Exatamente clamando, orando por isso: venha ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus. Pai amado santo, obrigado por mais uma vez falar aos nossos corações. Que a tua graça continue nos alcançando. E que o Senhor, meu Pai, que o Senhor venha operar essa certeza da convicção, do chamado para sermos discípulos teus, Pai, filhos que creem, confiam em ti, Pai. Tu és a nossa âncora, a nossa esperança, Senhor Deus. Nós depositamos não só nossas vidas, mas tudo lançamos aos seus pés. Fica conosco, em nome de Cristo Jesus, que oramos e te agradecemos. Feliz Natal, meu irmão.